R. Lenz Produtora. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Você que está chegando aqui a mais um episódio do Crente Podcast. Quero convidar você aqui a se inscrever e ficar ligado na nossa programação, que é toda segunda-feira testemunho aqui para você. Todas as quintas-feiras testemunho. Todos os sábados nós falamos aqui um pouquinho da palavra de Deus. E todas as quartas-feiras nós temos aqui o programa Nova Mulher, com todos os meses aqui uma apresentadora diferente para trazer um tema legal, abençoado aí para você, tá bom? Você que tem um testemunho, aqui é um canal de testemunhos que tem edificado vidas pelo Brasil e pelo mundo. Então você que tem um testemunho, você que tem algo que Deus fez na tua vida e você deseja vir aqui contar o teu testemunho, a tua história, então entre em contato conosco. Está aparecendo aqui na tela o nosso contato, nosso WhatsApp. É só você mandar um áudio de 20 minutos. Qual é o procedimento, meu? Eu já vou indicar aqui que muita gente me pergunta. É só você mandar um áudio de 20 minutos, de até 20 minutos, contando tua história, teu testemunho. E quem vai estar te ouvindo vai ser eu próprio, eu mesmo, viu? Então, te convido aí, se Deus tem uma história na tua vida, compartilha aí com as pessoas, e nós podemos te dar essa oportunidade aqui. As pessoas que vêm aqui, os testemunhos que você ouve aqui no canal, são de pessoas que entraram em contato conosco e tiveram a oportunidade e vieram aqui contar a sua história. Mas hoje, o meu convidado de hoje é o diácono Eli. Ele que nasceu no catolicismo e durante 49 anos ficou no catolicismo, viveu no catolicismo. Então a raiz dele foi no catolicismo, mas houve um momento na vida dele em que ele questionou. Houve vários questionamentos na vida dele devido à opressão que ele sentia espiritual. E você vai conhecer essa história, como que ele saiu do catolicismo e veio para a igreja cristã evangélica. E é uma história muito interessante. Eu sei que tem muitos católicos aí que nos assistem, tem muitos evangélicos aí que nos assistem. Fica aí, eu creio que vai edificar você católico, você que é evangélico, você que não é também. Eu sei que tem pessoas que não são evangélicas que nos assistem, mas hoje esse testemunho vai edificar a tua fé. Amém? E eu quero chamar aqui o diácono Eli. Seja muito bem-vindo, diácono. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Por ter aceitado aí o convite. Para mim é muito grato estar aqui. Sou grato a tudo que me aconteceu, de um momento de estar aqui com o Senhor. Peço que essa permissão, que o Espírito Santo nos dê força, ilumina, para que eu possa transmitir aquilo que possa transformar não só vidas, mas também a própria vida. É verdade. Bom, amém? Aqui, antes de começar o testemunho, né? Aqui nós somos o Crente Podcast. Nós respeitamos todas as igrejas, os católicos que nos assistem. Nós amamos todos vocês. Mas aqui nós vamos contar um relato, uma história de uma pessoa que teve uma experiência real com Cristo. E é a experiência dele, né? Tem pessoas que estão no catolicismo, estão felizes lá, né? Mas nós aqui também temos vivemos uma experiência real com Cristo também, e nós podemos ser testemunha de um Deus que é verdadeiro, de um Deus real, não é verdade? Então, existem católicos que são testemunha daquilo que eles vivem, mas nós também somos testemunha daquilo que nós vivemos, não é verdade? Então é disso que nós vamos falar hoje. Mas o Senhor o Senhor nasceu no catolicismo, é isso? Nasci no catolicismo. Minha família, minha mãe era uma mulher muito devota, muito zelosa pela fé que ela tinha. E eu fui um dos filhos que estavam lá dela, podíamos dizer, 24 horas. Todos os eventos que a mamãe ia, eu estava ao lado dela. Eu chegava até a dizer que eu
porque eu era o mais novo também, um caçula, né? E ela dizia que eu era um dos filhos que eu ia seguir os passos realmente dela, entendeu? Então, nasci nesse mundo do catolicismo. Entendi. E o senhor nasceu, o senhor fazia tudo. Como que era a tua função lá? Ah, O que que o senhor fazia? É porque, olha, eu nunca fui na igreja católica. bom, é o que eu posso dizer assim. Eu nunca entrei assim Eu pra ver tenho como que muito, é. muito, eu tenho muito para falar do que é a Igreja Católica, né? Uhum. Não como discriminação. Sim, sim. Eu questionava muito a minha mãe, porque quando eu ainda era criança ainda, eu me lembro, bem, acho que eu devia ter uns 5, essa é uma memória que eu nunca me esqueci. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu perguntei para minha mãe, eu queria conhecer a Bíblia. Uhum. E eu pedi para ela que ela lesse para mim o Apocalipse. Porque a pessoa relatava, eu ficava escutando sobre o Apocalipse, eu queria muito saber. E daí foi como se fosse uma chave. Eu comecei, depois já de um pouco adulto, né, eu comecei a ler a Bíblia. A ler a Bíblia e eu fui vendo algumas coisas que relatavam, a Bíblia relata para nós, que não corresponde ao que o católico vive. Entendeu? Como, por exemplo, a adoração, algum tipo de adoração que católicos usam, né? Algumas devoções que eles usam. Eu posso falar que o católico, ele é muito, não é muito espiritual, não é todo espiritual, porque eu vivi isso. Ele é material. Hum. Por que material? Porque quando eu fui pro meu primeiro culto, vou falar essa parte aqui, quando eu fui pro meu primeiro culto, eu entendi. Meu primeiro culto que eu participei na vida de um culto foi no dia 9 de fevereiro de 2022. Eu entrei no templo, né, quando eu aceitei Jesus no dia 7, na segunda-feira, no dia 9 participei de um culto. E eu entrei e eu olhei os quatro, as paredes para um lado, para o outro, olhei para o altar, eu não vi uma vela acesa, eu não vi uma cruz, eu não vi uma imagem. Aí eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas no momento em que começou a abrir o culto, né? Aquela oração espontânea, o hino da harpa cristã, os louvores, aquilo começou a mexer dentro de mim. Algo diferente. Aí eu passei a entender que Deus é espírito. Entendeu? Deus é Entendi. Mas espírito. esses 49 anos que você passou, conta pra mim como que foi esses 49 anos. Porque o senhor falou que nasceu lá, né? Assim, Isso, né? eu... 49 anos. Ainda criança, acompanhava minha mãe, fazia parte de um grupo chamado franciscano, né? A ordem franciscana. E todos os domingos eu acompanhava ela. A gente morava numa cidade chamada Capanema. Depois nós viemos morar numa cidade chamada Orem do Pará. Ao invés de uma cidade, um município, não de Orem do Pará, mas um lugar chamado Rio Vermelho. Passamos a hora lá. E a minha mãe, por ser muito devota, ela começou também a se envolver na comunidade. E eu estava ao lado dela. Sempre do lado. Sempre do lado dela. Minha mãe era costureira, entendeu? Meu pai era um pouco ali na dele. E a gente era obrigado todos os dias, quando a gente morava em Capanema, a ir para missa, 5 horas da manhã. Isso não era do mais novo, era do mais velho até o menor. E a gente todo tinha que ir. Então eu fui criado nesse ambiente, entendeu? Eu fui criado nesse ambiente. Aí a minha mãe fazia parte dessa comunidade, eu fui me envolvendo e fui crescendo nesse ambiente. Eu posso dizer que eu rezava a Ave Maria de trás para frente, e o católico reza, né? Isso é verdade, reza. E Naquela época o catolicismo era mais forte, né? Tinha mais pessoas que eram dessa igreja, né? o catolicismo era uma potência muito grande, Isso. muito grande, entendeu? Eu posso ser testemunha disso. Eu fui já depois crescido, né? Arrumei família, construí família com uma mulher que eu tinha que viver com ela, e aí
eu me tornei envolvido, né, naquele ambiente que a mãe colocou, né? Eu ficava... Não era afastado. Eu ia só para a igreja e voltava, mas não tinha aquele contato, assim, assumir alguma responsabilidade. Foi quando surgiu na comunidade, né? É o grupo, não sei se alguém já ouviu falar, chamado Texto dos Homens, que surgiu no mundo, né? Essa devoção. A Maria pelo Texto dos Homens. E aí apareceu na comunidade essa. E aí eu fui e entrei, junto com os homens, né? E o rapaz que assumiu, não lembro o nome dele, chama Pedro Tinoco, ele largou e eu fui, tomei de conta. E eu, nesse envolvimento, eu consegui, pastor, trazer dessa comunidade todos os homens para o Texto dos Homens. Uhum. Todos os homens eu consegui reunir para na quinta-feira estar junto no Texto dos Homens. E foi daí que eu comecei a pregar. Dentro da igreja católica aí. Da igreja católica. Eu não pregava. Eu comecei a pregar. Eu posso dizer para os senhores aqui abertamente, eu sou analfabeto. A esposa sabe disso, sou analfabeto. É por causa que de onde eu, mesmo que eu morava era colônia. Naquela época não tinha acesso à escola. Entendeu? Não tinha acesso à escola. A cidade era longe, não é como nem hoje, né? Que tem um transporte, mas graças a Deus. Mas nessa época não tinha. E eu fui criada na roça, junto com o pai. Entendeu? Então, nesse ambiente aí que fui crescendo, e depois que eu assumi o Texto dos Homens, eu consegui revolucionar. Eu fui conhecido na cidade onde eu morava, chamada Orem, por ser um dos melhores coordenadores de Texto dos Homens. O padre me reconheceu sobre isso. E o senhor não queria ser padre, não? Algumas pessoas chegavam a dizer para mim que era para ter sido padre. Eu lembro de uma vez que teve uma festividade, né? Que lá na comunidade nós chamamos Nossa Senhora do Carmo, né? Tem uma festividade e o padre foi lá no encerramento. E eu, antes de dar a bênção final, eu, como coordenador, né? Eu tomei a palavra. E todos os homens ficaram de boca aberta. Que eu fui pregar e disse, cara, tu é padre? Ele disse, não, sou apenas um ser humano comum. Eu disse, como é que pode, cara? Tu pregou melhor do que porque o padre Valdeci? Eu disse, bom, não sei. É porque o senhor lia a Bíblia. Li a Bíblia bastante. Bastante. Eu me lembro uma vez de um pastor que morava perto de casa, foi me arrumar uma ferramenta, e eu cheguei e estava lendo a Bíblia. E ele me olhou assim, por ali, ficou e tal. Aí eu arrumei a ferramenta, ele chegou de para trazer de volta a ferramenta e perguntou, tu é evangélico? Eu disse, não, eu sou católico. Ele disse, é a primeira vez que eu vejo um católico lendo a Bíblia. Eu disse, isso aqui é o meu pão diário. Então só pelo fato de o senhor ler a Bíblia, começar a ensinar os homens lá, já começou a sentir alguma coisa que estava diferente ali do ambiente. Eu vou contar para o senhor algo que aconteceu no Texto dos Homens. Eu tenho uma sobrinha, o nome dela é Eileen. Ela tem uma doença que eu esqueci o nome agora, que é uma doença rara. E ela fez uma operação que da garganta até o umbigo. Foi aberta quase toda. E aí, quando eu encerrava o Texto dos Homens, eu fazia uma oração espontânea. Não era uma oração, uma reza, era uma oração espontânea no nome de Jesus. E as pessoas que estavam ao redor, que alguns evangélicos, quando chegou na comunidade, que ouvia aquilo, chegaram a questionar, esse cara não é católico. E através dessa oração, você acredita que ela foi curada? Eu acredito. Ela passou 40 dias em coma, aqui em São Paulo. Lembra se foi aqui em São Paulo, mas foi numa cidade que ela passou 40 dias, mesmo que eu fugi da memória agora. 40 dias. E ela chegou a contar esse testemunho lá, que ela, nesse coma dela, é como se ela me visse. Apenas eu, da família, de joelho dobrado por ela. Olha só. E eu fazia isso em casa, às 5 horas da tarde, sempre que eu chegava de serviço, eu ia pro meu quarto, como até hoje ainda faço, né? Cristão, hoje eu faço isso. Eu dobro meu joelho e vou agradecer ao Pai por aquilo e faço uma oração espontânea. Tiago, gratidão a Deus. Mas quando o senhor era do catolicismo, o senhor adorava imagens? A verdade, eu me postava diante de imagens. Postava sim. Imagens. Postava sim. Nossa Senhora, Maria, né? Pedindo proteção, bênção, essas coisas. Era costume, né? Sim. Mas o senhor já viu algum milagre sendo realizado através de uma devoção de uma imagem? Não. Você já presenciou? Não, eu nunca vi. Nunca? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, no catolicismo, né? Eu tenho um para contar que é meu mesmo, não é fora de mim. Certo. Meu. Eu trabalhando para um cunhado meu, uma
um espinho chamado tucumanzeiro. Eu puxando, né, com a foice, o espinho veio em toda a minha perna, 3 espinhos. 2 eu tirei, mas um ficou. A minha perna continuou inchando. E eu chegava a não conseguir mais andar. E aí a minha ex-esposa diz assim, vai pro médico e tal. Eu fiquei pensando, poxa, minha filha depende de mim. Se eu for pro médico, eu fui para debaixo de um pé de mangueira e apresentei a Deus essa situação. Porque eu disse, pai, eu dependo de mim mesmo para poder manter essa casa. E se eu for para lá e vão cortar, vão ver o que é, vão cortar, e daí eu não vou poder manter minha família. E eu tenho que trabalhar amanhã, na segunda-feira, trabalhar. Eu quero que o Senhor faça uma obra. E eu falei, Senhor, se o Senhor me curar todos os sábados, a esse horário, eu vou estar aqui debaixo. Eu fiz isso, falei para Deus isso. Meu Deus. Eu levantei, eu não consegui andar. Andava me puxando. Interessante que quando eu levantei, eu não senti mais a dor na minha perna. Ela estava inchada. Eu levei, chamei meus filhos, mandei eles apertarem onde era o caroço que estava, o caroço tinha sumido. Mas não foi, Maria. Foi Jesus. Você orou a Deus. Orei a Deus. Jesus. Jesus. Glória a Deus. Isso mostra que Jesus é o único que cura, né? Eu cheguei uma vez a conversar com o pastor Zé Gomes a respeito disso. Ele me citou uma passagem bíblica onde tem Cornélios. Você sabe, conhece essa palavra, né? Onde Pedro foi à casa de Cornélios. Sim. Né? E Cornélios orava e a palavra diz claramente que Deus ouvia a oração de Cornélios. E Cornélios não era cristão. Sabemos disso, né? Então, uma oração sincera, verdadeira, no coração quebrantado, Deus escuta. Mas não é porque é porque ele é bom, misericordioso. E através disso ele vai mostrando quem ele é. Sim. Quem ele é. E aí você passa a entender, foi isso que eu passei a entender, que Deus é Espírito. Entendeu? Eu passei a entender, eu questionei muito a minha mãe. Mas porque deixa eu ver se eu entendi. O catolicismo, você não entendia que Deus era Espírito, você entendia que ele era o quê? Era uma coisa, um material? Porque foi o que eu entendi. Eles ensinavam que era uma coisa material. Eu entendi assim, eu vi assim, que algumas coisas que a igreja mostrava pra gente, era como se fosse um fato material ali, que você tinha que ver. Por exemplo, a igreja católica, eu posso dizer assim, eu aplaudo a igreja católica numa fé que elas têm, que é o Santíssimo Sacramento. Entendeu? Que é onde às quinta-feira tem uma missa, né, igual chamada, né, missa, né, e adoração ao Santíssimo Sacramento, que é a hóstia sagrada, que é onde o padre coloca ela naquele hortesório e ele sai, e a igreja se dobra ao seu joelho, acreditando que aquilo ali realmente é Jesus passando. Eu cheguei a falar pra minha esposa, eu vivi isso, entendeu? Sim. E é uma fé mesmo de acreditar que ali tá Cristo. Mas porque tá ali. Você tá entendendo? Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? Quer dizer que é algo que você tá vendo. Então você aquele que é material ali. Material. Foi o que eu falei do culto. Quando eu cheguei aqui, eu olhei que eu não via, eu disse, nossa, tô fazendo o quê? Mas aí eu fui sentindo. Entendi. Quando você chegou no culto evangélico, você não viu aquele como que é o nome daquilo? Hortesório. Hortesório? Hortesório, de colocar hortesório. Quando o senhor não viu aquilo no culto evangélico, eu não via a o senhor achou estranho, falou, Deus não tá aqui. Eu não vi a imagem, e aí eu achei estranho. Eu tô fazendo o que aqui? Porque eu não via nada disso. Você tá entendendo agora? Entendi. Só que aí quando começou os louvores e a palavra, aí ela foi mexendo comigo. Aí eu senti algo que queimava dentro de mim. Eu disse, tem alguém errado. Porque você escutar o que as pessoas falam pra você, né? É uma coisa. Agora, você ler e você mesmo ver a verdade ali da palavra, você conhecer a verdade, você mesmo ler, olhar e ler, aí já é outra coisa, né? É diferente. É aí que você conhece a verdade aí da palavra de Deus, né? Sim. Que é muito importante a leitura da palavra, né? Com certeza. E foi isso que fez com que eu comecei a compreender algumas coisas que não tinham sentido na igreja católica. Entendeu? E aí eu questionava muito a minha mãe. E ela, antes de ela morrer, ela chegou a falar para minhas irmãs, né, que eu ia se tornar evangélico.
por causa que eu questionava muito. Porque a igreja, eu cheguei a passar 1 ano sem pregar na igreja católica. Por causa que o rapaz pregou na quinta-feira santa, na igreja católica era quinta-feira santa, né? E o rapaz, ele pregou e ele falou na igreja que quem acreditava que Jesus ia voltar, que levantasse a mão. E eu levantei a minha mão. E eu lembro-me bem que uma irmã dele estava do meu lado e um sobrinho meu estava do meu lado também, junto comigo, tipo a Maria vai com as outras, né? Também levantaram a mão, né? E ele foi e falou, tá vendo? Só ele virou para mim e apontou e disse assim, tá vendo? Só que ainda tem gente que crê que Cristo vai voltar, sendo que ele já voltou e ele já foi. Aí eles baixaram e eu permaneci. Isso eu permaneço, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai voltar. Meu Deus. Entendeu? Isso foi no Catolicismo. No catolicismo. Catolicismo. Tá. E aí eu passei e eu disse, eu vou ter que pregar para esse povo. Ele era seminarista. Tinha chegado do seminário, né? Tava formando para padre. Aí colocaram ele para pregar, né? Você acredita que 1 ano depois eu tive a oportunidade de pregar para ele? É mesmo? Eu preguei dentro da igreja. É. Justamente quando a igreja celebra Pentecostes. Perdão. A ascensão de Jesus Cristo. A ascensão. Ele sobe ao céu. Esse dia eu fui chamado para pregar. E justamente a palavra era o dia que ele subiu ao céu. Atos. E aí eu trouxe à tona, naquele dia, para a igreja. Ele era coordenador de jovens. E eu falei, o que é que nós estamos pregando para a nossa juventude? Eu falei sobre isso. De dizer que Cristo vai voltar. Aqui está a palavra. Ó. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, voltará. Glória a Deus. Entendeu? Eu preguei sobre isso. E por ter pregado isso, lembraram lá atrás, o coordenador foi me tirou da pregação, porque eu estava confrontando o pregador. Eu estava confrontando o pregador. Eu disse, não estou confrontando ninguém. Eu apenas estou pegando a verdade. Agora, se você não quer ouvir, não é problema mais meu. Eu só estou apenas revelando o que a palavra de Deus me diz. E é isso que ela me diz, que ele vai voltar. Aí as pessoas começaram a se incomodar com o senhor Se lá, incomodar. pregando a palavra Pregando a palavra da igreja. para a igreja. Cheguei a passar muitas situações difíceis na igreja católica. Uma vez a gente estava em um velório, né? E o rapaz pregando lá, ele falou que ele queria ficar entre o céu e o inferno. Sabe? E aí eu lá no final do pessoal disse, misericórdia. Você gritou no meu lá. Voltaram pra mim, olhar pra mim, sabe? E eu fiquei ali na minha, né? Quando eu saí lá fora, quando eu me questionava, mas como é que tu vai falar, rapaz? O rapaz é quase padre aí, tu vai querer discordar do que o rapaz falou. Eu disse, não tô discordando dele, não. Eu pedi que eu misericórdia, eu não quero ficar nesse lugar. Até porque a palavra de Deus me diz que entre o inferno e o céu há um abismo. Meu Deus. Há um abismo. É por isso que eu falei, gente, você tem que lembrar da palavra de Deus. Pra você não ficar ouvindo coisas que você não sabe. Pra depois você até dizer até amém. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Porque vamos parar pra pensar, né, diácono? É muito fácil você só ficar ouvindo o que os outros tá falando, né? Sim. Agora você mesmo buscar o entendimento, você tem que fazer um pouco mais de esforço. Você tem que se dedicar mais à leitura. E isso é uma coisa que é até mesmo dentro do nosso meio evangélico, muita gente tem preguiça, né? Tem isso daí. É muito mais fácil você ouvir a pessoa falar pra você o que você tem que fazer e você simplesmente ficar ali ouvindo, né? E quantas pessoas não são enganadas? Muitas pessoas. Nosso meio evangélico. Sim. E em outras religiões também, né? Sim, sim. Eu aprendi, comento muito com a minha esposa em casa, que para que possamos nos encher de Deus, precisamos nos esvaziar. Deus não entra em nossa vida se antes Ele tirar algo de nós. Eu aprendi isso, pastor, no Evangelho. Eu tive que perder tudo. Eu perdi minha casa, não perdi meus filhos. Uma vida que eu vivia com relacionamento de 23 anos se acabou. Foi tirado tudo de mim. Eu fui morar em casa de forno, em barraco, ficar mendigando, tipo, quase assim, entendeu? E aí, mas eu fui entender que é preciso tirar algo para que Deus possa encher do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Exato. Mas
continuando a tua história, você foi criado no catolicismo já na fase mais quando o senhor cresceu. Foi que eu me O envolvi senhor já totalmente. começou a coordenar pessoas ali dentro da igreja e ensinar isso? Foi. Aí você já estava jovem já. Já tava, mas já tinha Já família. tinha crescido, já tinha Crescido. alguns anos já Já. catolicismo, né? E daí qual foi o momento que o senhor. Agora que o senhor conta que o senhor começava a ter esses pensamentos, né? Sim. Você começava a ser atormentado. Como que é esse processo? Foi assim, para me poder, muito antes de eu ter essa minha separação, para eu ser atormentado mesmo, eu vou lhe contar um relato que me aconteceu. Por exemplo, quando eu ainda era jovem, eu sentia como se alguém andasse junto comigo. Muitas vezes eu estava no canto, sentia quando aquela mão tocava em mim, eu virava, não via ninguém, escutava me chamar o meu nome. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu escutei chamar o meu nome atrás de uma árvore. E eu voltei, não vi ninguém, fiquei arrudiando naquela árvore, não vi ninguém. E eu corri, a voz aumentou. E eu cheguei em casa e contei pro meu pai. Meu pai, muito cearenção daqueles, sabe aqueles antigos, né? Foi lá e deu uns escracha bom. Vem cá, mentiroso e tal. E eu fiquei com medo de contar as coisas pro meu pai. Mas eu vi muitas coisas. Viu? É como se alguém andasse junto comigo. Eu não sabia entender o que era aquilo. E um dia, dentro da igreja, eu lembro-me que eu, nesse dia, eu amanheci, foi no dia 13 de maio, que é Nossa Senhora de Fátima, a igreja católica celebra isso, né? Eu amanheci o dia, o coordenador, o seu chefe, acho que foi em 2017, isso foi em 2017, ele passou em casa e disse: "Já abre a igreja mais cedo, que eu quero chegar mais cedo na igreja, porque eu tô sentindo algo muito estranho dentro de mim. Vai acontecer alguma coisa." E eu fui pra igreja rezar o texto, né? Rezando o texto, e eu senti quando entrou uma pessoa e se sentou do meu lado no banco da igreja. Eu nunca me esqueci disso. Mas antes dessa pessoa entrar e sentar, quando eu me virei assim, eu encostei minha cabeça no banco assim, para mim rezar, foi como se eu tivesse sido transportado para outro lugar. Eu estava dentro de um quarto imenso e de um caixão. E eu chegava no caixão, só que eu não conseguia ver quem estava dentro do caixão. Por 3 vezes eu tive essa visão. Eu voltei e fiquei assim: o que está acontecendo? O que é isso, meu Deus? Aí eu senti quando uma pessoa se sentou perto de mim, que se encostou assim, eu afastei um pouco, virei para cá, não vi ninguém. Aí eu cheguei em casa e falei, minha ex-mulher disse: vai morrer alguém. Ela disse: tá ficando doido, vai morrer alguém. Ou a mamãe, ou a tia Santa, ou a tia Quita. Só vai morrer uma. Só não sei qual é. Quando foi, ela morreu. Na hora que ela já tinha morrido, na hora que ela sentia aquele negócio de encostar em mim. Quando eu cheguei no outro dia, amanhã, sem chegar em casa dizendo que ela tinha morrido, a tia Quita tinha morrido. Bem que tu falou. Isso eu senti, eu digo, eu vi o caixão. Isso já no catolicismo. E eu conversei um dia com o pastor Isai Gomes, homem de Deus. Ele dizia que era Deus que me dava a visão de algumas coisas. Eu tinha dons. Só que Deus ia... Aí foi quando ele falou para mim, eu nunca me esqueci disso, disse: muito em breve, Deus vai te tirar de onde tu tá e colocar onde Ele quer. Muito em breve. Depois que a minha mãe morreu, 1 ano depois, se cumpriu o que ela falou. Meu Deus. Foi quando aconteceu o que aconteceu na minha casa, né? Saí de casa. Só que antes disso, pastor, presbítero Hinaldo me procurou uma manhã e falou para mim: eu trouxe um recado de Deus para você. E ele disse: pode falar que Deus quer comigo. Naquele tom de arrogância, né? O cara era evangélico, eu católico. Ele disse: Deus vai te tirar de onde você está e colocar onde Ele quer que você esteja. Para você fazer a obra dele. Deus usava pessoas de dentro ou era um evangélico? De dentro do catolicismo ou era um evangélico? Evangélicos. Usava um evangélico para falar com você. O filho dele, Gabriel, teve um sonho comigo, tudo isso.
Sobre o que me aconteceu, ele teve um sonho. Por isso que eles disseram pra mim. Certo. Entendeu? E aí aconteceu. Eu saí de onde eu tava, que é do católico. Saí de casa pra poder ir pra lá. Foi que quando começou as opressões. Depois de 6 meses que eu tinha saído de casa, começou as opressões. Foi que eu vim me render a Cristo. E essas opressões, o que o senhor sentia? Vozes, né? Falava comigo, sentia tocar em mim. O demônio é tão real que eu passei a morar na casa da minha irmã, que foi logo que eu tive as opressões na casa da minha irmã, uma casa que eu mesmo fiz, que eu fiz pra ela, né? Também fiz essa casa pra ela. Eu passei a morar na casa dela. Ela me deu lá espaço, vai pra casa, mora lá e tal. Lá no terreno que era do meu pai. Um lugar meio deserto, né? Um barraquinhozinho, uma casinha simples. Eu tinha uma bicicleta, essas de corrida, né, que chamam, né? De alumínio, né? Como eu trabalhava com meu cunhado pertinho, eu deixava a bicicleta lá e ia de pé. E a casa era na chave, trancada, na gradeado. Uma quarta-feira, eu cheguei, a bicicleta tava lá. Eu sentei, eu jantei. Foi daí que começou. As coisas começaram a piorar. Quando eu voltei depois olhar pra bicicleta, a bicicleta tava com o pneu furado. E não tinha com que ninguém estar lá, porque tava tudo trancado na chave. Furaram o pneu da bicicleta com um prego. Eu chamei, mandei recado pro meu filho, que morava na comunidade, trazer uma câmera que tinha ficado lá na casa pra mim. Eu mostrei pra ele, furaram com um prego assim do lado. Agora, quem furou? Meu Deus. Eu coloquei a câmera nova, deixei a bicicleta lá. No outro dia fizeram a mesma coisa quando eu tava em casa. Só que o pior foi isso. Pegaram a bicicleta e jogaram ela. Eu levantei do quarto, voltei. Pegava assim, jogava no chão, né? Fazia... Você sabe o que é aquela... Pá! E eu voltava, ficava tava do mesmo jeito. Eu me deitava, aquilo... Pá! Jogava no chão e não voltava, ficava tava do mesmo jeito. Tem algo errado aqui. Isso foi na quarta-feira que começou. Aí passou, quando foi no sábado, eu deitado numa rede lá fora, né? Antes de sair, deitado na rede lá fora, foi o que eu senti. Quando passou uma pessoa, eu não vi, mas eu senti. E encostou na rede, que me levantou na rede assim. E eu pulei e virei para não ver ninguém. Começou na quarta-feira, tudo isso. Aí começou no domingo, começou as vozes. Foram 7 dias, né? Foi na segunda-feira até na outra segunda-feira. Aquelas vozes. No domingo, antes de aceitar Jesus, que foi no dia 7, eu fui para a comunidade, né? Que era 1 quilômetro e pouco, uma comunidade chamada Rio Vermelho, né? Do terreno para lá. E eu passei o dia, pastor, bebendo. Na bebida. Para mim, tentar dormir. Meu Deus. Tentar dormir. Só que eu não consegui. Não consegui dormir. Aquela voz o tempo todo, falando para me matar, para me matar, para me matar. Eu lembro-me que eu era mais de 2 horas para 3 horas. Eu caí de joelho na cama. Do lado da cama. Pedindo a misericórdia de Deus que me socorresse, que eu não aguentava mais. Foi aí que eu tive essa visão. Uma visão que... algo extraordinário, que não se tem nesse mundo aqui. Eu estava em pé, diante de um abismo. E uma voz de um lado direito dizia para mim, pula. A outra do lado esquerdo dizia assim, não pula, desce em média profundidade. 3 vezes a mesma voz dizendo daqui, pula. A outra dizia, desce em média profundidade. Foi que eu descia um caminho lindo, pastor, não vou negar. Aquele jardim, tipo um jardim, sabe? Eu ia descendo. Quando eu cheguei embaixo, não era tão fundo a altura que estava pro abismo. De lá era um abismo. Só que daqui para a água não era tão fundo. Algo muito interessante. E eu entrei naquela água. Era com mais ou menos 50 centímetros de profundidade aquela água. É como se fosse da cabeça, da mente pro coração. Entendeu? E eu entrei. Quando eu entrei naquela água começou a brotar outra água vermelha. A água era transparente, que não existe uma água, acho que no nosso mundo aqui físico não existe. Aquela água não existe. E aquela outra água vermelha, que entrava dentro uma da outra como um portal.
E ao mesmo tempo e voltava e sumia. E eu voltei dessa visão. O dia estava amanhecendo. Foi muito tempo que eu estava nesse lugar. Mas fosse como uma coisa assim, tipo assim, na minha visão, fosse coisa de minutos. Sim. Só que quando eu voltei, foi muito tempo, entendeu? Eu levantei e disse, eu vou procurar o padre. Eu não aguento mais isso. Então, desse corredor do quarto para a cozinha, tinha um corredor, tinha um banheiro. E nesse corredor, a voz falou comigo. Uma voz falou comigo. Procura o pastor. Eu fui, tomei um banho, tinha um igarapé lá embaixo, né? Tomei um banho, voltei, passei no corredor, me enxuguei, vesti uma roupa. Quando eu voltei para tomar um café, para preparar um café para mim, a voz de novo, procura o pastor. E eu, que negócio de pastor, que negócio é esse? Eu tô ficando doido da cabeça. No meu pensamento, né? Eu vou procurar o padre, de pastor. E eu voltei para buscar um documento, né? Vesti uma camisa, passar um perfume. Quando eu retornei no mesmo lugar, a voz, procura o pastor. Eu peguei a bicicleta, eu vou de bicicleta, 9 km de bicicleta. Só que eu tinha 2 caminhos. Um caminho passava em frente à casa da Assembleia de Deus, casa do pastor, e o outro passaria por onde? O que passava em frente à casa da Assembleia de Deus passaria na minha, onde era a minha casa. Eu não andava mais por lá porque me doía muito passar em frente da casa, algo que eu fiz e não poder morar. Você tá entendendo, né? Mas aquilo me conduziu por lá. Mas eu não vou parar na casa do pastor. E quando eu vou passando em frente à casa do pastor, ele me chama. Ele vai sair e me chama. Quero falar contigo. E eu voltei. Pronto, agora não tem como escapar. Eu voltei, sentei e ele falou, o que está acontecendo contigo? Eu contei para ele. Aí ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse que sim, é o que eu mais queria na vida. Isso foi no dia 7 de fevereiro, numa segunda-feira de 2022. Eu aceitei Jesus. 7 noites e 7 dias sem comer, só bebendo água, não dormia. Dessa noite, dia 7 para o dia 8, eu passei a dormir. Eu comecei a passar a sentir paz dentro de mim. Meu Deus. Mas eu digo para o Senhor, naquele dia que eu aceitei Jesus, eu não tinha me convertido. Eu tinha aceitado Jesus. Certo. É por isso que eu digo para minha esposa, muitas pessoas aceitam Jesus, mas não se convertem. Porque eu ainda fumava, e eu ainda fumava muito, entendeu? Eu não conseguia me libertar do cigarro. Você mencionou que o senhor o senhor bebia, e isso foi desde a sua adolescência, todo esse tempo que o senhor passou no catolicismo? Eu bebia. Você bebeu? Bebia. Bebia e fumava? Não adolescente, né? Passei a beber já adulto. Adultos. E fumar, eu comecei a fumar uns 17 anos, falei assim, comecei a fumar. Entendi. Mas chegou uma época que eu parei de beber, parei de fumar. Eu só retornei a fumar depois que me aconteceu a beber, aconteceu comigo, entendeu? Aí eu parei de beber. Mas quando aconteceu isso comigo, eu voltei a beber. Porque eu achava que eu me confortava na bebida. Pra tentar amenizar a minha dor, a minha perda, entendeu? Entendeu? Foi que aí eu voltei a beber. Aí como eu falei agora há pouco, eu aceitei Jesus, ficar na casa do pastor, mas eu fumava às escondidas. Mas o pastor sabia. Ele não ia falar, mas sabia disso. E ele, vou te ensinar a viver pela fé. Vai orando. O interessante, pastor, que quando eu aceitei Jesus, no outro dia eu fui tentar ler a Bíblia e não consegui entender nada. Nada. O que está acontecendo comigo? Nada. Foi como se eu estivesse começando uma criança. E aí eu fui lendo, ia lendo, e nada. Até que começou a abrir a mente. Mas depois de um tempo. Entendeu? Depois de um tempo. Por isso que eu digo, muitas pessoas há dias não se converteram. Eu realmente me converti num dia que eu disse, Senhor, por quê? Que o Senhor estou no Evangelho
E por que eu não consigo vencer o vício do cigarro? Porque eu não consigo tirar isso de mim. Na casa da minha filha. Naquele dia. Eu chegava com a pacateira de cigarro, amassava e jogava fora. Comprava e jogava fora. Nesse dia, pastor, eu fui liberto do vício do cigarro. E aí eu comecei a sentir realmente Deus. Eu vou lhe contar uma história que aconteceu comigo. A minha primeira pregação. Eu vivi nessa comunidade. O pastor, fui morar com o pastor José Gomes, né? Homem de Deus. Passei a morar com ele. E ele, do lado da casa que eu morava, a casa paroquial, né? Tinha um bar. E as pessoas que estavam lá bebendo, gritavam lá, zombando de mim. As pessoas que diziam ser meu amigo. E eu dobrava o joelho e me acorde, Senhor, que eu não aguento mais isso. Isso não era só uma vez, era várias e várias vezes. Era todos os domingos aquele sofrimento. E eu pedi para Deus para que me tirasse daquele sofrimento, daquele lugar. E para onde que tinha que ir? E ele me deu, minha filha morava numa comunidade chamada Arraial do Caeté. E aí, Deus me deu um entendimento de eu ir para o Arraial do Caeté. Para lá. Eu disse, mas eu vou fazer o que no Arraial do Caeté? Tem algo para te lá. Tinha uma igreja lá, a Assembleia de Deus estava começando, estava apenas no Baldame. Vai fazer a minha casa. Eu disse, nossa, isso eu vou. Eu fui abrir a palavra de Deus em Reis, quando ele dizia assim, que ele disse para Elias, vai que eu dei ordem aos corvos para te alimentar. Peguei um telefone, liguei para lá, mandaram ver um pastor me buscar. O pastor eu nem conhecia bem ele, veio me buscar, fui para lá, disse, pastor, eu vim para cá, mas porque eu quero construir essa igreja aqui. Rapaz, eu não posso te pagar. Eu digo, não vou trabalhar para o senhor. Vou trabalhar para o senhor, mas lá de cima. Vou deixar essa igreja pronta para o senhor aqui, sem um centavo. Eu fiquei trabalhando nessa obra. E aí começou a acontecer coisas comigo que não me aconteciam no catolicismo. 49 anos não me aconteceu o que me aconteceu em 6 meses que eu já estava no Evangelho. E eu dizia assim, uma noite, madrugada, eu me acordei e fui orar. Eu disse, Pai, se o Senhor tem uma obra comigo e quer que eu permaneça nessa obra, eu quero chegar naquela igreja sem conhecer ninguém lá. Eu quero chegar lá e quero pregar naquela igreja. Ah, Jesus, isso é bom demais. Só que eu não fui, pastor. Aconteceu uma situação lá. Eu falei que eu dei, mas esqueci o que eu tinha pedido para Deus. Do lado da casa da minha filha, tinha uma irmã, né? Me convidou para um encontro lá, que ia ter lá, né? Uma cela, né? Eu fui. No outro dia, o pastor chegou lá. Cadê o irmão Eli? Tá por aí? Vamos chamar de irmão da comunidade, quando ele é pequeno também, né? Tá. Fui lá conversar comigo. Irmão Eli, eu posso falar com o senhor? Pode, pastor, fica à vontade. Eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui, que o senhor ficou de pregar ontem na igreja e o senhor não foi? Isso era uma oração espiritual que eu fiz na minha mente, só eu e Deus. Meu Deus. Foi. E você não foi pregar ontem a palavra de Deus? Aí eu comecei a chorar. Jesus. O que foi que aconteceu aí? Eu fui contei pra isso. Não brinca com Deus, irmão. Esse pastor Lindomar, um de Deus, me ajudou muito também na minha caminhada de fé. Pois quarta-feira é o Senhor que vai pregar na igreja. Já que Deus determinou essa ordem, vai pregar. Eu fui pregar, pastor. Nunca tinha colocado uma gravata no pescoço. Nunca. Ele foi e me deu uma gravata. Que eu tinha roupa social, me deu uma gravatinha pra tirar e pregar, bem bonitinho, meu filho. E eu fui. Só tava eu e outro rapaz lá, o irmão, esqueci o nome dele agora, irmão Francisco. E todo culto tinha uma irmã, que eu esqueci o nome dela, que ela ia lá e ela era possuída. Todos os cultos que eu fui lá, sabe assim, sabe, que eu participei lá, ela caía lá, passava mais tempo ela tentando tirar o demônio dela do que cultuando a Deus. Meu Deus. E eu comecei a questionar a Deus, Senhor, tá sendo vergonhoso eu ver isso. Porque o teu nome tá sendo envergonhado. Eu falava pra Deus isso, sabe? Sim, claro. Aí o pastor disse, vai pregar na igreja lá, quarta-feira. Aí eu fui. Me arrumei cedo, ansioso para chegar.
Aí eu cheguei lá, só tava a irmã Francisca. Lá vem a irmã cantando. Pastor, ela cumprimentou o irmão. Quando eu tocou em da paz do Senhor, essa mulher se entortou toda e começou a berrar. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Nunca tinha visto aquilo. Aí ela soltei a mão dela, meio assim, amedrontado, né? E comigo nunca tinha acontecido comigo isso, né? A mulher, aí ela olhou pra mim, aí uma voz, sabe, bem de homem, sabe? Disse, eu quero que tu vá embora daqui. Você não é como os que estão aqui. Você é diferente deles. Aí eu me lembrei do presbítero Hinaldo, que ele me falou muito sobre isso. Olha, você vai chegar um momento na tua vida que o demônio vai se manifestar e tu tem que se fazer de homem, de servo de Deus, de soldado de Cristo e ter ordem para mandar ele sair. Eu me lembrei disso. Eu disse, é agora, ele. Agora que tu vai saber se tu realmente... Aí eu fui... Pastor, eu nem mencionei a palavra ainda, Jesus. Eu só levantei minha mão e ela caiu. Eu dizia no catolicismo que aquilo era chato. Coisas que eles inventavam, né? Passavam rasteiro e as pessoas caíam. Eu falava isso. Eu levantei minha mão, essa mulher caiu. Eu fui no ouvido dela e falei pra ela. Falei, não gritei. Eu não gritei. Fui lá e disse, volta pro inferno de onde tu veio, demônio. Aqui não é o teu lugar. Em nome de Jesus. Só disse isso. A mulher pagou. Voltou normal. Nunca mais ela foi num culto. De onde eu tô lá. Nunca mais ela apareceu. Só que aí surgiu um problema. Que através disso, falaram pro pastor, pros irmãos que oravam lá, e disse, mas por que ele só fez falar e já saiu? Vocês passam meia hora e não conseguem tirar. Aí o pastor falou, não, porque realmente Deus está com ele. Ele está se consagrando, né? Orando, se consagrando, jejuando. E é isso que tem que fazer. Exato. E os obreiros ficaram chateados, tipo assim, ciumento, né? Sim. Mas aí eu fui entender que Deus tinha algo na minha vida. Sim. E a minha primeira pregação, pastor, eu preguei sobre um encontro de Jesus com Natanael. Você sabe, né? Que é onde Filipe vai convidar Natanael. Isso que eu preguei. Tinha uma irmã Daisy, mulher do diácono Rafael. Ela não queria ir para o culto. Ela não me falou isso. Quem me contou isso foi a minha filha e o pastor que me falou essa história. E aí ela foi pro culto mesmo assim, porque ela tava com uma dor enorme no estômago, assim, ela sentia uma bola dentro dela. Que aquilo andava, sabe? Mas eu não vou pro culto, eu não aguento pro culto. Mas aquilo levou ela pro culto, impulsionou ela pro culto. E aí eu comecei a pregar. Ela disse que na hora que eu comecei a pregar, ela viu uma luz que desceu sobre a minha vida, ficou brilhando sobre a minha vida. Só ela que viu isso na igreja. E na hora que ela viu aquela luz, ela ficou curada do que ela estava sentindo. E ela foi batizada pelo Espírito Santo. Eu nunca tinha visto o que era um batismo pelo Espírito Santo, pastor. Essa mulher glorificando a Deus e falando em língua. Eu nunca tinha visto isso. E eu continuei pregando. Normalmente, ela lá falando em língua, eu sou glorificar a Deus, falando em língua, e eu comecei a pregar. Defendi a pregação. No outro dia, o pastor me chamou e disse, tu sabe o que aconteceu na igreja ontem? Eu disse, não. O que aconteceu? Ele disse, você não sabe o que aconteceu? Eu disse, não. Ele disse, a irmã dele foi curada e batizada pelo Espírito Santo quando você estava pregando. Aí eu comecei, mas o que Deus quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Sabe? E aí foi começando a entender que coisas que eu vivia há pouco tempo não tinha vivido antes. Você tá entendendo? Eu passei a entender que Deus é Espírito. Deus é Você começou a ter uma experiência real. real. Real mesmo. Real. E aí começou. Daí pra frente, muitas coisas foram acontecendo. Por exemplo, Deus foi te usando. pessoas que não me conheciam pegaram o meu WhatsApp, aí mandaram mensagem pra mim. Irmão, Eli, tá, me deram seu número aqui, sei que é seu homem de Deus. A minha filha tá assim, só lá de Bragança, longe que só, né? Quer que você ore pela vida dela, porque o médico disse que não tem mais jeito e tal. E eu orei. Meia hora depois o irmão ligou pra mim, irmão, Deus fez na tua vida, mano. Minha filha tá bem. Minha filha tá bem. E eu falei assim, Senhor, só o Senhor mesmo na minha vida, porque quem sou eu? Quem sou eu? Eu lembro de uma vez, pastor, a minha filha tinha levado a minha neta no médico. E aí
aquilo não foi para minha filha, foi para mim. Porque eu questionava muito Deus, sabe? Deus, eu orando, Senhor, o que o Senhor quer de mim mesmo? Eu ainda tinha uma dúvida. Será que Deus está me usando? Será que isso não é coisa da minha cabeça, imaginação? A minha filha, a minha neta, foi para o hospital, tomou 2 injeções de manhã e de tarde, nada de melhorar. Uma febre. Nem comia mais nada. Aí me disseram, eu fui na casa da minha filha, ela estava lá, chegava roxa numa cama. Minha filha tá achando, pai, eu vou ter que levar a Emanuele de novo, porque já tomou 2 injeções e a febre não passa. Não comeu nada hoje ainda, eu vou levar ela para o hospital de novo. Eu peguei ela no colo. E aí eu disse para minha filha, você crê? Disse, creio, pai. Eu fui, abracei ela e disse, toda enfermidade, sai agora no nome de Jesus. Eu só disse isso, pastor. Só que antes de eu dizer isso, eu disse, Senhor, eu não sou nada. É um miserável pecador. Mas eu creio que o Senhor está comigo. Mas aquilo foi para provar para mim mesmo que Deus estava comigo. Uhum. Na mesma hora, a minha neta voltou e disse, mãe, eu quero comer, eu tô com fome. Minha filha chorou tanto, pastor. Meu Deus. Paz, Deus seja na sua vida. Não tem sentido. Não tem sentido, então. Meu Deus. E ali o senhor viu que Deus estava que era realmente Deus que te usava mesmo, Realmente. de verdade. Era Deus. Porque de mim mesmo não poderia acontecer nada disso. Meu Deus. E aí eu fui entender que eu tinha tomado a decisão mais certa na minha vida. Em ter aceitado Jesus Aceitado Jesus. na minha vida. E eu sempre digo, pastor, para muitas pessoas, que o verdadeiro convertido, só quem tem uma experiência com Deus não retorce, não volta atrás. Pode estar caído na dificuldade, mas não volta atrás, porque sabe que Deus está cuidando. É verdade. Deus está cuidando. Minha esposa é testemunha. Eu cheguei aqui em São Paulo, nunca me faltou o pão de cada dia. Amém. Cheguei no sábado, dia 23, não foi, amor? Dia 23, no dia... Na segunda-feira, no sábado, eu já estava trabalhando já, sabendo que Deus estava cuidando. Eu nunca tinha viajado para lugares distantes. Até a minha esposa que eu tenho hoje foi Deus que me deu, pastor. Eu estava sozinho, eu dizia, eu só quero uma esposa quando o Senhor me der uma esposa para mim. Eu cheguei a conhecer pessoas empresárias que queriam ficar rico, mas eu dizia que não. Só quando Deus realmente mostrar para mim. E eu tive um sonho com a minha esposa. Sonhei que eu estava trabalhando com o pastor Zé Gomes na casa dele. Foi antes de eu vir para São Paulo. E aí, eu vi uma mulher com uma criança. Mas eu não vi o rosto dela. 15 dias depois que eu estava armando o pastor Zé Gomes, ela mandou para mim uma sensação de amizade pelo Facebook. Eu não queria aceitar aquela amizade. De São Paulo, aceitar amizade. Aí, passei a aceitar. Começamos a conversar. E eu comecei a orar assim, é que essa mulher, tem algo nessa mulher diferente. E eu passei a orar. Um dia a gente conversando, eu disse, ela falando sobre tatuagem, se eu era contra tatuagem, né? Eu disse, depende, se a pessoa que não conhece vai fazer, mas quem conhece fazer já é outra história. Aí eu fui e perguntei para ela, deixa eu te fazer uma pergunta, me responde. Você tem no braço uma borboleta? Ela disse, como é que tu sabe? Você tem no braço uma borboleta? Só me confirma isso. Aí disse, eu tenho. Aí eu disse, é ela mesmo. Porque no meu sonho eu vi a borboleta no braço dela. Ah, Deus te mostrou em sonho. Em sonho. Que era Aí, pra você ia casar. Sim, pra poder confirmar que era ela, eu te perguntei pra ela, se eu tenho, tu sabe? Ela disse, não, porque só quero que tu tenha. Eu disse, eu tenho. Eu disse, tá bom. E aí, eu fui um dia numa missão, só ela sabia, né, que eu estava conversando, que eu queria vir para São Paulo. Deus usa um missionário da capital de Belém do Pará, que eu tinha um grupo de oração, né, no WhatsApp, a gente tinha um grupo de oração evangélico, e aí ele mandou mensagem, irmão, salva o meu número aí, quero falar muito com o senhor. Só nesse dia, pastor, foram 3 revelações. Cheguei na padaria, o irmão da padaria disse assim, rapaz, Deus me deu uma visão de uma pessoa viajando. E Deus vai fazer algo na vida dele. Aí o pastor olhou para mim, o pastor John, já era outro pastor, né, que eu tava com ele, disse assim, esse é pra ti.
Mas ninguém sabia que eu ia viajar. Eu disse, como que é pra mim? É pra ti isso aí, né? Que ninguém ia viajar aqui, só que... Claro que não é você que vai viajar, vou um canto aí. Bom, fui na outra casa, fui uma visitar um amigo nosso. Quando nós saímos de moto, chegamos no canto da esquina, Deus mandou que eu voltasse. Ele disse, pastor, volta essa moto que eu vou orar pelo irmão. Aí disse, bora voltar então. Só que não era, irmão, tinha recado de Deus pra mim. Cheguei lá, orei, disse, irmão, agora tem um recado de Deus pra ti. Quando ele tocou em mim, eu não consegui ficar em pé. Tinha que me ajoelhar, que deu aquela fraquezinha, sabe? Me ajoelhei e disse assim, olha, Deus mandou te dizer que ele vai te levar pra um lugar e tu vai fazer a obra dele em outros lugares que tu nunca imaginou de ir. Ele tá preparando algo pra ti, homem. Aí quando eu subi na moto, o telefone tocou a mensagem. Esse missionário. E aí eu peguei, eu vi o áudio lá, irmão, salva meu número aí que eu tenho algo de Deus pra ti. Disse, quando eu chegar aí, vou mandar o áudio. Cheguei na casa, né? Eu fui abrir o áudio e ele disse, eu vejo você viajando com malas e assinando papéis em um lugar que você nunca pensou de ir. Indo pra salvar uma família. A minha esposa hoje, que é a Camila, ela tentou se matar 3 vezes, pastor. 3 vezes. E aí eu vim pra São Paulo, né? Conheci ela e tô aqui. São Paulo. Isso é só um pouquinho do resumo. Então, tudo que Deus fez, que Ele prometeu, Ele está cumprindo na minha vida. Eu fui para um culto. Eu fui para um culto numa cidade chamada São Domingos do Capim. Ia ter um encerramento de uma campanha de jovem lá, né? E aí o pastor me levou, o pastor Zé Gomes, me levou para lá, vamos lá, ele, vamos. Só que antes disso, uma missionária, assim que eu me converti, ela foi entrando no carro um dia num culto lá, um culto de mulheres. Eu tava comendo um lanche, ela voltou, entrou no carro, não conhecia ela, não sei o nome dela. Ela veio de lá e disse assim, olha, Deus vai te sentar no meio de príncipes. Só me disse e voltou. Aí eu fui para esse culto. Tinha psicólogo, lá tinha capitão, tinha gente, como dizendo, da alta sociedade, da alto top da classe, né? E eu ali, simplesmente, homem simples, estava sentado, pastor, ele vem pra cá pra frente, senta aqui na frente com a gente. Eu me sentei, fiquei envergonhado nas minhas vestes, os homens, né? Para encerrar o culto, o encerramento, o pastor mandou que eu pregasse meu jovem. Aí eu fui, contei meu testemunho, falei para eles que tinha que falar. E aí fui para casa. Aí Deus me fez lembrar do que a mulher tinha falado, vou te sentar no meio de príncipes. Eu disse, como é que pode, rapaz? Tanta gente ali de alto escalão e um simples homem analfabeto. Deus manda eu encerrar aqui de culto e falar. E aí eu fui entendendo que eu não trocaria um ano do que eu já vivi de evangelho por 49 anos que eu vivi no catolicismo. Um ano só não trocaria, não trocaria. Não troca. Só um ano que eu já vivi. Das poucas experiências que eu tive com Deus. Eu fui, pastor. Minha primeira pregação na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, você sabe que não é qualquer um que prega, chega lá e prega. Você sabe disso. Eu sou da Assembleia de Deus, você sabe. Eu não estava tendo entendimento da palavra. Falei isso aqui agora há pouco, né? Eu me deitei umas 2 horas da tarde. Deus me transportou para um lugar, que não sei dizer que lugar era aquele, uma dimensão. E no céu estava escrito. Eu comecei a ler por a morte de Estevão, Carta dos Apóstolos. E fui para Gênesis e fui rodando, ciclando a Bíblia todinha. Nadando dentro da Bíblia, como diz o pastor Zé Gomes, nadando dentro da Bíblia, Apocalipse e tudo. Das 2 horas até umas 5 e pouco da tarde. Foi que eu voltei daquilo. Eu fiquei na beira da sentada assim, imaginando o que está acontecendo comigo. E aí veio aquele sentimento dentro de mim, disse aquela voz para mim assim, hoje tu vai pregar. Aí eu fiquei assim, né? Me arrumei, fui pro culto, na minha simplicidade, sentei lá no banquinho, no meu canto quieto. E quem ia pregar era o diácono Sassá, homem de Deus, um cara muito gente boa. Ele que veio pregar nesse dia no culto. Todo mundo lá esperando, aí desce a irmã, mulher do irmão Márcio, irmã Ivana.
desceu lá de cima, vem onde eu tava lá, esse irmão, você não quer pregar pra gente hoje? Porque o irmão Sassá agora deu uma dor tão grande de cabeça que ele não consegue nem levantar da cadeira. Você não quer pregar pra gente? Eu fiquei assim, pregar. Aí eu me lembrei, né, tinha tido, né, sentimento, aquela voz falou comigo, né? Aí eu fui subir lá pra cima, meio envergonhado, né? O pessoal tudo bonitão, e eu ali assim, na minha simplicidade. Eu disse, deve ser sobre Estevão que eu vou pregar, né? Foi isso que eu vi na minha visão no começo. Antes de eu começar a pregar, veio um sentimento que a voz falou pra mim assim, não, prega, quando eu tava no Jardim das Oliveiras. Eu disse, eita, Senhor, é isso, eu vou pregar. Diácono Sassá orou por mim, pastor. Eu nunca senti algo tremendo nesse dia, aquele dia. Quando ele tocou em mim, foi como se tivesse dado um choque de 220. Meu corpo tremeu todo. Tremeu todo aqui, sabe? Aquela corrente que subia e descia, sabe? Aquilo, sabe? Sim, aquele sim. calor, sabe? Eu, meu Deus. E eu senti aquilo ali, fui pregar. Quando eu me deparei, a igreja estava chorando. Todo mundo chorando e eu pregando sobre o amor de Deus. Terminei de pregação. As irmãs foram lá e disseram, irmão, Deus sabe o que faz. Não foi à toa que tirou você do catolicismo. E eu estava com pouco dia na Assembleia de Deus. Fui pregar nesse dia. Meu Deus. Foi. Então o senhor conheceu Jesus, teve uma experiência real com ele. Real. Porque quando Deus tem algo com alguém, não tem pra onde a gente escapar, né? Ele sempre vai criar circunstâncias para que a gente se volte a ele, né? Não é verdade? Se volte a ele. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu nunca escutei a voz de Deus, eu não sei o que é a voz de... Todo mundo fala desse Deus, desse Jesus, eu não sei, todo mundo fala, mas eu queria escutar a voz de Deus e nunca ouvi. Mas Jesus, ele está acessível a todos nós, a todos nós. A Bíblia fala que a única coisa que separa nós de Deus é o pecado. Às vezes é o nosso orgulho, né? Uma coisa é eu ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus. A outra coisa é eu ter uma experiência com Ele. Sim. Né? Eu tive muita experiência com Deus. Depois que eu saí da comunidade Rio Vermelho, que eu fui para Raul do Caeté, que eu passei a conviver com o pastor Lindomar, muitas coisas me aconteceram. Eu tive que sair de lá da igreja, porque Deus mudou que eu saísse. Quando eu terminei a igreja, a parte que... Aí depois fomos para a parte do telhado, né? O pastor começou a falar algumas coisas de mim que não era verdade, entendeu? Mas não era ele. Eu nunca fiquei chateado com ele. Eu saí de lá, antes de vir para São Paulo, abracei ele, fui lá visitar ele, conversar com ele. Ele falava algumas coisas assim, dizendo que eu não queria me proibir de eu ir na casa das irmãs, entendeu? As pessoas, por causa de quê? Teve um rapaz lá que teve uma situação com ele, ele pedia para o pastor orar por ele. Ele estava com 7 noites sem dormir, dor de cabeça. E o pastor orava, ele disse, pastor, ele chegou um dia lá e disse, pastor tem orado por mim, cara, cadê o pastor? Tá aí? Não, ele não tá. O que está acontecendo? Eu tô com sede que eu não consigo dormir, dor de cabeça, cara. E ter orado não serve de nada. Tu não quer orar por mim? Escuta bem. Ele senta aqui na igreja aqui, rapidinho, vou te orar sim, com certeza. E eu orei. E no outro dia ele chegou lá, rapaz, aí foi contou. E ele foi expressivo em dizer que os outros tinham orado e não acontecia. E quando eu orei, aconteceu. Então isso criou, tipo assim, um ciúme, que é uma bobagem, entendeu? E aí o pastor começou a criar o pessoal começaram a vir, já, ora por mim, irmão. Ele já não me dirigiu mais o pastor, que dirigiu a mim, entendeu? E aí foi com esse pastor que eu me tornei diácono, entendeu? Que me separou de diácono da igreja. Bênção, glória a Deus. Entendeu? Já há pouco tempo de convertido, eu me tornei diácono. Já entendi. Entendeu? Excelente. Diácono, ele disse, nossa, cara, Deus tá mandando dizer que eu tenho que te consagrar diácono porque tem algo na tua vida e ele quer que faça o mais rápido possível. Que bênção. E Glória a aí Deus. começou. Aí depois que aconteceu uma discussão dele lá, né, ele rasgou minha carteira de diácono. Eu disse, pastor, eu vou ter que sair da igreja, vou para outro canto. Ele disse, minha obra aqui, Deus mandou para me sair. Eu te falando, já tinha chegado o tempo lá. E aí eu fui lá no Rio Vermelho com o pastor, com o presbítero Naldo, né?
Ele disse, irmão Eli, eu estava mudando de igreja para igreja, saindo de cano, pouco tocando. Ele disse, eu estou indo por causa que Deus mandou. Ele disse, tu tem certeza? Eu tenho. Vamos abrir lá na palavra lá que Deus falou comigo. E nós abrimos justamente a mesma palavra. Ele disse, como é que pode? Ele disse, qual foi a palavra? Foi a palavra tal. Ele abriu, disse, então vai, pode ir, é Deus. E aí eu fui falar para ele, e foi, rasgou minha carteira e disse para mim assim que a partir daquele dia eu ia ser amaldiçoado. Ele estava me amaldiçoando. Eu chorei muito, pastor. Um cristão falou isso pra você. Falou. Tava Nunca me esqueci amaldiçoando disso. você. Então não era cristão, né? Eu chorei muito, disse, como é que pode? Mas só que eu não desrespeitei ele. Sim. Não, porque Davi, né, quando teve a oportunidade de ferir, Saul não feriu. E eu lembrei dessa passagem assim, jamais vou falar uma coisa por um ungido de Deus. Fiquei no meu silêncio. E aí eu fui, passei a morar com outro pastor Johnny. Me convidou a ir pra casa. E aí uma mulher falou pra ele, tu tem algum obreiro na tua igreja aí que queira pregar na minha igreja? Eu nunca tinha pregado assim fora, né, de lá. Ah, irmão Eli, você não quer pregar no lugar tal, na cidade e tal? Fiquei muito feliz. Ah, vamos lá. Vamos de moto e tal. Vamos na minha moto mesmo, pastor. Tranquilo. Botazinho, né? Ela foi e mandou uma mensagem pra mim. Quanto é que o senhor cobra? Ele falou, você tá me ofendendo. Cobrar pra pregar a palavra disso, você tá me ofendendo. Só eu sei o que Deus fez na minha vida, vou estar cobrando pra ele. E eu fui, pastor. Faltava 6 quilômetros pra chegar na cidade. A minha moto aqui começou, tipo, incendiar, fumaçar, esquentar e uma zoada horrível. Pastor, o que tá acontecendo nisso? Essa moto semi-nova, cara. Não é óleo? Não, pastor, botei óleo dessa moto, troquei óleo dessa moto ontem, lá no Paulo e tal, assim, essas coisas assim. Aí ele disse, vamos voltar. Bora. Quando nós voltamos a moto, nós andamos 10 metros. Aquela voz veio assim, tu pediu para pregar a minha palavra. Vai pregar a minha palavra. Eu toquei, pastor, volta a moto e embora para Orem. Ele disse, não dá conta, volta a moto e embora para Orem. E a gente veio para Orem. Quando ele voltou a moto pegou perfeitamente. Esfriou como tivesse caído um balde de gelo na moto. Chegamos no culto. Antes de entrar no culto, veio uma senhora. Que ela me viu, ela veio de lá. Disse, sem me conhecer, ela disse, Deus manda você sair. Você saiu do lugar que você estava por causa de inveja. Só que você não vai ficar onde você está. Deus vai te levar para um lugar que você nunca pensou te ir. Eu amei. Eu preguei a palavra para todo mundo, conforme a vontade de Deus tinha mandado fazer. E voltei para casa e contei pro pastor o que tinha acontecido. Ele disse, irmão, eu sabia que foi algo sobrenatural, porque não podia. A tua moto não queria nem andar. Então, tudo isso era Deus dizendo assim, eu estou contigo, só permaneça, eu estou contigo. Um dia eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, eu odiava, na verdade era uma coisa ruim, tentando me tirar do caminho do Senhor. Era uma empresária. Ela fez para mim uma proposta indecente. Queria dormir comigo 3 noites no hotel. O louco. Foi. E eu estava separado, né? Muito tempo sem conhecer, sem estar com mulher. Confesso ao Senhor que eu quase não quero dar uma tentação, né? Só que Deus colocou um sentimento dentro de mim, pastor, tão grande, de eu ir no hospital, visitar o hospital. Eu chamei o pastor Johnny, o pastor Indomar. Não, irmão Eli, não, ninguém vai não. Você pode ir para o hospital, é assim, rapaz? Não é assim não, tem que se preparar, tem que jejuar, passar pelo menos 15 dias jejuando e tal, porque é muita opressão e tal. Eu fui no pastor Johnny, era meu amigo, né? Bora lá. Ele disse, bora, tu tá querendo lá, vamos lá. A gente foi lá no hospital. Antes de chegar no hospital, eu confesso ao Senhor que Deus falou comigo. Antes de chegar. Eu tive que despachar essa pessoa lá, ficou com raiva de mim, bloqueou no celular, que Deus, tudo é Deus preparando. Aí Deus falou comigo, tá vendo o que tu fez por amor a mim? Eu comecei a chorar. Mas tá aí tudo bem, chegamos no hospital, primeiro quarto, eu abri a palavra, preguei pro pessoal, segundo quarto, eu abri a palavra, preguei no terceiro quarto, no corredor, aquela voz falou comigo assim, é eu quem quero falar, não é você. Aí eu disse amém. Aí o pastor veio para trás, aconteceu alguma coisa ali? Eu disse, não. Quando nós entramos dentro do quarto, tinha um rapaz em pé, um moreno alto. Quando ele olhou para mim, é como se tivesse empurrado ele pro chão. Ele caiu assim, ó, de joelho, ficou no chão, sabe? Porque ele olhou assim de mim,
olhando aquele oração de mim assim. Fiquei me espantando. Será que esse cara é meio louco? Fiquei pensando na minha mente, né? Aí tá, entramos. Quando eu reuni as famílias, né? Falamos que ninguém estava pregando sobre igreja, estava pregando a palavra de Deus, não tinha nada de paga de igreja, era a palavra de Deus. Não, amém, irmão. Aí reunimos as famílias, né? Na hora de visita. Eu preguei a palavra, me lembro, foi o Salmo 46. Eu peguei a Bíblia e abri, né? Esse é o aqui. Preguei. Terminei de pregar e ele levantou a mão. Posso falar, irmão? Eu disse, pode. Hoje, meio-dia, a mãe dele estava numa cama lá. Eu pedi para que Deus enviasse um servo de Deus aqui. Que se ele enviasse, eu voltaria para casa dele, que estava desviado. Toda a família estava fora da casa do Senhor. Meu Deus. Aí ele disse, eu orei. Na hora que o Senhor entrou, algo me impactou que eu não consegui ficar. Mas pois, eis aí o meu servo. Essa glória é toda a Deus, né? Deus é grande. Não, e aí eu fui entendendo, sabe? Que Deus Como tinha algo com você. Algo comigo. Especial comigo. Não tem como retroceder. E tem hora que não adianta a gente pensar. A gente pensa, por que Deus tem, né? Por que Deus... A gente nem merece. É o que eu falo, né? Isso. A gente não merece essas coisas. É isso o meu questionamento. A gente não merece, mas é desejo dele, é vontade dele, é vontade soberana dele. Não tem o que a gente questionar, né? Meu Deus. Era isso que eu questionava. Eu não mereço tudo isso. O que o Senhor quer de mim? Porque a gente que vem de onde eu vim, eu posso falar isso claramente, de onde eu vim, isso não existe, pastor. Eu nunca vivi isso. Pra de repente a sua vida assim, sabe? Mas é a graça de Deus, né, meu? É a graça de Deus. A graça de Deus sobre a nossa vida. Para cada um, Deus tem um propósito, cada um, Deus tem um dom, uma missão. Cada um. Tem gente que se desvia da missão, né? Aí Jesus vai lá, pega ele e dá uma prensada para ele voltar pro trilho de novo. E feliz é aquele que ouve a voz do Senhor, segue e obedece, não é verdade? Com certeza. E eu vai passar por menos tribulação, né? Eu confesso ao Senhor que já muitas vezes vontade de parar, sabe? Vontade de parar, sabe? Mas tem algo que quando eu quero parar, eu olho para trás, não pro meu passado catolicismo, porque existe uma barreira. Sim. Eu olho até aquela barreira, o que Deus já tem feito. Eu disse, eu não posso parar. Sim. Não tem como eu parar, porque o que Deus já... Foi longe demais, né? Deus já provou muitas coisas para mim, que Ele tá comigo. Então, para que eu parar para quê? Por causa que alguém falou alguma coisinha, Aí eu vou entendendo que é algo espiritual. A luz no único que está na treva. E você vai encontrar isso, pastor, dentro do seu trabalho, dentro da própria igreja. A gente encontra essa dificuldade, que é triste, mas é uma verdade. Por isso que eu digo, isso é a minha esposa, nem todos que estão na igreja são pessoas que realmente se converteram a Cristo. Muitos estão ali, muitas vezes, só para buscar algo. Entendeu? Sendo que para poder receber algo de Deus, é preciso retirar algo que tem dentro de nós. Que Deus não coloca algo sem antes tirar. Sim. Eu vivi isso, eu aprendi isso. Amém. Grande ensinamento, né? Com certeza. Grande ensinamento. Meu Deus. E hoje o senhor é diácono na sua igreja? Sou diácono. Continua pregando? No momento agora ainda não, porque eu vim do Pará, né? Lá no Pará, preguei muito. Eu assim, tá. eu tô novo aqui nessa igreja, eu tô novato ainda. Ah, você tá novo aqui. Tô, porque assim, deixa eu falar pro senhor, eu cheguei em São Paulo, eu fiquei procurando um lugar para me congregar. Sim. Entendeu? Me congregar. E eu fiquei observando os lugares, não como desfazendo. Só que quando eu percebi que aquele lugar não tinha uma doutrina forte biblicamente, Mas é necessário, né? Onde eu via umas coisas que não compatia com o evangelho, eu disse, aqui não é nosso lugar, amor. Deus não quer nesse lugar. E eu ia orando a Deus. Aí eu fui na Assembleia de Deus, cheguei ali, aí Deus me tirou de um bairro para outro bairro, para outra casa, e lá perto tinha uma Assembleia de Deus. E eu comecei a congregar lá. Tá o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, né? Uns 6 meses que eu tô lá. Então eu tô aí. Já me aceitaram, trouxe uma carta do Pará, veio uma carta do Pará como diácono, entendeu? Tenho não pregado, vou assim, faço oração no culto, mas for no tempo de Deus, sim. se for no tempo dele, entendeu? Vai fazer, entendeu? Amém.
Fazer. Meu irmão, eu quero pedir, a gente tem a nossa caixinha de oração aqui, ó, nossa caixinha da promessa. E hoje eu quero pedir pro senhor tirar aqui uma palavra para os nossos ouvintes. E o senhor leia. Sim. Amém? Pode deixar que eu levo aí pro senhor. Ó. Tire uma aí. Essa letrinha também é pequena. Se o senhor não conseguiu ler, tá? Eu quero pedir pro senhor ler e logo em seguida o senhor faça uma oração. Eu posso pegar meu telefone lá e abrir meu telefone, a Bíblia? Ou não? Pode. Dê pra ir. Pode sim. Fica à vontade. Aqui tá o que? Tá em quê? Aqui é o João, né? Isaías. Qual é aqui, irmão? Isaías aqui? Deixa eu ver qual é o número aí. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Você que tá em casa aí, abre aí. Isaías 44:3. Essa palavra que Deus tem pra você, que tá ouvindo aí hoje esse testemunho. Isaías 44:3. 44:3. Isso. Achou aí, pastor? Sem óculos é complicado, mas eu vou abrir na Bíblia aqui, aqui no... Quer que eu leia? Pode ser também. Pode ler, tem problema não. Isaías 44:3. 13. Deixa eu ver até onde vai. Melhor eu ler direto aqui. Bom, Isaías 44, do 3 ao 4. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. São Isaías 44, 3. 13. Glória a Deus. Do 3 ao 4, né? Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome Israel. Assim diz o Senhor, ó Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Eita glória. Pronto. Maravilhoso. Além de mim, não há Deus. Além de mim, não há Deus. Maravilha, sim. Que esse foi o Deus que o Senhor conheceu. Não é isso? Amém. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Amém. Eu quero agradecer aqui a tua presença, meu irmão, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui contar sua história, compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Creio que aprendi muito com tua história, tudo que o Senhor viveu, uma experiência que a gente venha ter um encontro real com o Senhor, né? Assim como... E que venha despertar também a cada um, você que está assistindo aí, porque no catolicismo você ouvia falar de um Deus, ouvia falar de Jesus. Quando o Senhor veio aceitou Jesus Cristo, você também ouvia falar, mas ainda necessitava uma experiência real com Cristo, e essa experiência veio, não é verdade? E quantas vezes a gente vem para Cristo e não tem uma experiência real, vive anos e anos com Cristo e não tem uma experiência real. Às vezes o que falta é somente abrir o coração, diminuir, entregar tudo nas mãos do Senhor, né? Temos aquele louvor tão abençoado que tem na Assembleia de Deus, da harpa, né? Que eu amo ouvir assim da harpa, assim, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. É maravilhoso. Só então verás a glória de Deus. Quando você tudo deixar na presença de Deus, deixa tudo, abandona tudo,
seu sentimento, o orgulho, toda a preocupação, todo o medo, deixe lá. Fala assim, isso não é meu, isso não me pertence. Esvazia a tua alma e deixe. Quando tudo você conseguir deixar, é aí onde o Senhor vai trabalhar na vida, né? Você que está assistindo aí, guarda essa palavra no teu coração, guarda esse testemunho, né? Viva uma vida aí de busca, de leitura da palavra, principalmente, que foi muito importante. Olha, se ele não tivesse lido a palavra de Deus, se ele não tivesse buscado aqui, ó, e estaria ali ouvindo alguém falar para ele e nunca teria tido uma experiência. Talvez o senhor estava até hoje lá. Até hoje. Quero agradecer ao Senhor, a Deus primeiramente, por me dar essa oportunidade. Como eu falei agora há pouco, se não tivesse acontecido nada, eu não estaria aqui em São Paulo, né? Eu não estaria nesse podcast. Tudo que me aconteceu foi para que o Senhor pudesse fazer algo em minha vida. E eu quero dizer aos que estão ouvindo que busquem ler a palavra de Deus. Porque eu falo para minha esposa, se você tem algo que está doendo, a palavra de Deus ela é cura. A palavra de Deus é salvação. A palavra de Deus, não existe conselheiro melhor do que a própria Bíblia. Então leia a palavra de Deus. Ela é um alimento. Se a palavra de Deus ela não for o alimento nosso diário, estamos fazendo o quê? Que tipo de crente somos nós que não lê a palavra? A palavra ela salva, ela edifica nossas vidas. Ela vai nos mostrar onde estamos errados, onde temos que melhorar. É ela que vai nos mostrar. Então eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor pelo convite. Sou grato a Deus por tudo. Espero que tenha sido de grande proveito esse momento. Com certeza, foi de grande proveito. Obrigado. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que o Espírito Santo está falando no meu coração, é ao você ler a palavra, o Espírito aí te conduz aos lugares onde você tem que ir. Sim. Porque uma coisa importante no teu testemunho foi os lugares aonde Deus foi te levando, que era o propósito a qual ele tinha para você. Posso falar uma coisa aqui? Não sei se eu aqui, rapidinho? Pode? Vou contar aqui mais um testemunho meu sobre o que você falou agora, me fez lembrar. Eu estava um dia com o pastor Johnny lanchando, numa lanchonete, um amigo nosso, uma tarde, e veio para um casal, uma moto, né? E eu estava no celular, a moça veio, sentou perto de mim, mas não dei atenção para ela. Eu fiquei para cá do telefone. E Deus falou, larga o telefone e volta e fala com ela. Comecei a conversar com ela e eu senti uma força de Deus, assim, vai amanhã na casa dela. Era uma outra cidade chamada Bonita, nossa cidade. Eu disse, pastor, vamos amanhã lá na casa dela? Ela disse, vão em casa? Já de hoje vai me assim, o pastor me disse, quer? Ele disse, Deus está mandando. Eu disse, vamos sim, confirmado, vamos amanhã lá. Passou, deu isso pra gente, né? A gente fomos lá. Da mesma coisa que aconteceu com a moto que a gente foi para pregar, aconteceu nessa viagem para lá. Mas nós fomos assim mesmo. A moto depois seguiu a viagem. Chegamos lá, vamos conversar, vamos orar, vamos ler a palavra. Oramos, aí fomos abrir a palavra. Sabe aonde? Quando Deus envia os 2 anjos à casa de Ló e Sodoma. Aí eu abri a palavra, fui pregar. Eu pensando no meu consciente que era para ela que Deus queria falar. Aí Deus também disse, não é com ela que eu tô querendo falar, filho. Tem alguém nessa casa. Aí eu disse, tem alguém aqui que Deus quer falar. Para sair de Sodoma e Gomorra. Varou o rapaz dentro do quarto chorando. Eu disse, eita, saiu do caminho do Senhor. Tava na droga. Eu disse, Deus mandou vir aqui, esse sentimento de vir aqui não foi meu. Então, tá aqui o recado de Deus. Sai de Sodoma e Gomorra, enquanto há tempo. Meu Deus. Foi. Isso me aconteceu. Seu profeta, isso faz quantos anos? Esse Deus é maravilhoso. Faz tempo esse acontecimento? Faz. Isso foi logo assim na minha conversão. Meu Deus. Entendeu? Entendi. Na minha conversão. Tudo isso. Saudade a gente ter desses profetas, né? Que aparecia na casa da gente, falava assim, ó, Deus mandou eu vir aqui. Hoje em dia você não vê mais, é difícil, né? É muito louco isso, sabe? Mas a gente é não Deus, consegue é entender Deus. o que está acontecendo isso. É verdade, é o Espírito que conduz, né? Conduz. A gente não é nada. A gente É verdade, com certeza. Irmão, eu quero agradecer aqui a tua presença. Amém? Senhor, eu quero agradecer por mais esse testemunho. Eu quero agradecer pela vida do Diácono Hélio, Senhor, da sua esposa que veio aqui. Quero agradecer, meu Deus, por essa pessoa que ficou escutando aqui até o final esse episódio, esse testemunho. Senhor,
Nós apenas falamos o que o Senhor nos conduziu, mas é somente o Teu Espírito Santo que pode convencer essa pessoa que está nos ouvindo, a convencer da verdade, a convencer, Pai querido, a aceitar o Senhor, a ter uma intimidade maior com o Senhor, Pai. Senhor, que o Espírito Santo de Deus alcance essa pessoa que está ouvindo. Nesse momento ela possa ser tocada pelo Senhor, possa ser queimada, possa ser edificada, Pai, através das palavras que foram ditas aqui. Meu Pai, que essa pessoa possa conhecer e sentir a Tua presença, assim como nós sentimos aqui neste lugar a Tua presença, Pai. Que eles possam sentir e poder conhecer o Senhor mais profundamente, ó Pai. Senhor, obrigado mais uma vez por esse momento glorioso ao qual o Senhor nos concedeu. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco, Pai. Nós não somos merecedores de tanta bondade, Pai, mas o Senhor Jesus Cristo derramou o Seu sangue na cruz por nós, Pai. Nós não merecíamos tanta bondade, tanta misericórdia, Pai, mas o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso por nós e nós só estamos aqui, Pai, por causa do sangue de Jesus Cristo que verteu por nós. Pai amado, muito obrigado por essa gravação, por esse testemunho, pela vida do Hélio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eli. Meu Deus, eu tô falando o nome dele errado. Não, é Eli. Eu não sei porque que eu tô com Hélio na cabeça. Essa pessoa sabe ser Me perdoe. É normal. Perdoe, gente. É Eli. É diácono Eli. Deus te abençoe, Eli. E abençoe você, tua família, teu filho, seu ministério, viu? Muito obrigado. E você que ficou até o final aqui, muito obrigado por você ter ficado até o final. E fica aí, acompanha a nossa programação todas as segundas, todas as quintas e todos os sábados. Nós estamos aqui com um testemunho novo para você. E não se esqueça do programa Nova Mulher todas as quartas-feiras, tá bom? Deus abençoe e eu espero você até o próximo episódio. Deus abençoe.